Dando continuidade ao estudo da uso capião, vamos para os requisitos específicos agora, depois da gente ter concluído aí, não, os requisitos gerais de todas as ações de uso capião. Vamos começar a falar agora sobre o requisito de cada uma das ações de uso capião. E vamos começar pela mais simples de todas, né, que é a uso capião extraordinário. E ela é a mais simples e é a primeira. A primeira, segundo o Código Civil, né? Se a gente entrar ali, o capítulo 2 da aquisição da propriedade imóvel, seção 1, uso capião. No primeiro artigo, estamos com a uso capião extraordinário. A primeira dica que eu dou, assim, para efeito de estudo, é que antigamente, no Código Civil antigo, havia essa denominação, uso capião extraordinária e uso capião ordinária. O Código Novo não traz mais essa, como vocês podem ver aqui, né? Fala da uso capião, genericamente, e começa no artigo 1238. Qual é a recomendação que eu faço? Não só para efeito da nossa prova, como também para efeito de concurso. Para não ter que depender da memória, né? Uma colinha do bem, né? Como eu digo, uma colinha do bem, a gente vai ali do ladinho, lá no Código Civil, lá no Vademecum, e vai lá e coloca do ladinho do artigo 1238, 3 letrinhas, né? EXT, certo? Que seria as iniciais de extraordinário. E a gente sabe que essa aqui é a uso capião extraordinária. Por que eu estou dizendo isso? Porque não há uma razão, pelo menos eu não conheço, né? Uma razão para essa expressão, mas com certeza é a uso capião mais simples de todas. Por quê? Porque é aquela que exige a menor quantidade de requisitos. Então, fazendo a leitura aqui do artigo 1238, eu destaquei, né, o grifo aqui, né, em vermelho, para aquelas coisas que são só da uso capião extraordinária, né, e em preto aqueles requisitos que são aqueles que a gente já viu, acabamos de ver, inclusive, né, no último vídeo, que são os requisitos de todas as ações de uso capião. Então, vou fazer a leitura, então, inteira, e depois eu vou destacando aqui, comentando cada um desses artigos. Diz assim no 1238, então: aquele que por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido nesse artigo reduzir-se-á a 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Pois muito bem. Qual é o requisito, então, o primeiro deles que eu vou comentar? O prazo, 15 anos. Esse aqui é um requisito que é, no meu sentir, né, aquele que identifica. O que é o uso capião extraordinário? É o maior, é o de 15 anos. Não existe nenhum uso capião com mais de 15 anos, exceto a da servidão, que foi no caso, um descuido do legislador, depois eu vou falar sobre isso. Mas aqui o que interessa, por enquanto, é essa questão aqui de dizer o que caracteriza, como é que eu sei que eu uso capião extraordinário? Pelo tempo. O uso capião extraordinário é a maior de todos, 15 anos de prazo. Tá bem? Então, você não tem o que comentar, está aqui, é expresso na lei. Logo depois de exigir o prazo, que é a característica, né, principal da uso capião extraordinária, vem os 3 requisitos gerais, que é aquele que nós já comentamos. Sem interrupção, ou seja, posse contínua, posse ininterrupta, nem oposição, posse incontestada, mansa e pacífica, e possuir como seu o animus domini. Tem que possuir como seu, é o animus domini. Bueno, e aqui, aquisição da propriedade imóvel, diz assim, um imóvel. Então, não diz que tipo de imóvel, qualquer imóvel, urbano ou rural, de qualquer dimensão, certo? Então, não há nenhum requisito nesse sentido, a não ser o fato de ser imóvel. Agora, quanto a ser urbano ou rural ou terrestre ou aquela dimensão, não faz nenhuma referência.
adquire a propriedade independentemente de título e boa-fé. Esses requisitos aqui é que eu aqui já está adiantando, que são os requisitos da próxima uso-capião que a gente vai estudar, que é a uso-capião ordinária. Não precisamos falar nele agora. Então, mas aqui diz, independentemente do título e da boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença. Eu fiz aqui um grifo, declare por sentença, para destacar para vocês um aspecto que a gente vai ver lá no fim depois, mas eu faço questão de adiantar aqui, até porque esse é o primeiro artigo da uso-capião. Isso aqui deixa claro o tipo de ação que é a uso-capião. A uso-capião é uma ação declaratória, por isso que está dito aqui, assim o declare por sentença. Então, vai declarar, no caso, que o possuidor é proprietário. Então, é uma ação declaratória. Ela não é constitutiva, ela não é condenatória, que são os outros tipos de ação. Ela é declaratória. Isso fica bem evidente aqui. Guardem isso, porque essa informação será muito importante, mas eu vou deixar bem lá para o fim. Tá? Vou fazer esse comentário aqui de novo. A qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido nesse artigo, qual o prazo? 15 anos, reduzir-se-á a 10 anos. Então, aqui no parágrafo, abrindo uma exceção, é possível tu fazer a mesma uso-capião extraordinária num prazo menor. Então, aqui o caput prevê um prazo de 15 anos, que é o mais extenso, e praticamente não exige mais nada, né? Porque só exige posse ininterrupta, incontestada e com ônibus domini, que são os requisitos de todas as ações de uso-capião. E aqui diz assim, não, para um pouquinho, tu pode reduzir para 10 anos, mas aí já coloca requisitos. Quais são os requisitos? Se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia, ou seja, se tu morar no lugar que tu está fazendo uso-capião, o prazo cai, certo? Para 10 anos, desde que tu more no local. Esse é o requisito número 1. Então, se tu morar no local, não é mais 15, baixa para 10. Ou, e é importante que se destaque aqui, eu tinha até que ter destacado aqui, né? Mas vamos lá. Então, ou tu mora, ou tu realizou obras ou serviços de caráter produtivo. A palavra aqui, ela é meio comprometedora. Por quê? Porque essa questão da propriedade produtiva, propriedade imóvel produtiva, via de regra, diz respeito a imóveis rurais. Tá bem? A função maior não é essa de produtividade, mas, né, dentro daquela visão do Código Civil, que o Código Civil atual inaugurou lá em 2003, né, é a observância da chamada função social da propriedade. Então, se eu conseguir provar que a propriedade é produtiva, por exemplo, né, na zona rural, ou que se for na zona urbana e que ela é um negócio ativo que gera emprego, né, que rende alguma coisa, então ela tem uma função social, eu posso baixar o prazo também de 15 para 10. Então, o prazo só será de 15 se ela for improdutiva, então vamos imaginar que fosse um campo onde só tem xirca, né, e tu não more no local. Tá? Então, muito embora seja uma exceção, né, essa previsão aqui do parágrafo único, mas na verdade ela vai acabar se tornando regra, né? Porque não é difícil de preencher o requisito da moradia, né, e do caráter produtivo que a lei exige para baixar o prazo. Então, o prazo é de 15, mas pode baixar a 10 nessa circunstância aqui que ficou estabelecido pela legislação. Então, sobre o uso-capião extraordinária, é só isso. É um videozinho bem pequeno esse aqui, né? Só para nós não ficar, porque o outro vai ser um pouquinho maior. Então ele é bem curtinho, só tem esse artigo, não tem polêmicas. As polêmicas ficaram por conta dos requisitos gerais, sobretudo do animus domini, né? Que a gente demorou bastante ali para falar. Então, aqui não existe nenhuma polêmica, certo? Então é um artigo simples com uma interpretação simples, sem grandes divergências. Vamos fazer uma pausa aqui para o novo vídeo.